E fala aí, galerinha do meu canal Janderson Lopes Histórias de Terror. Estou aqui mais uma vez para trazer um relato para vocês e desejar a você que não é inscrito no meu canal, se inscreve e ativa o sininho para você receber todas as notificações dos meus vídeos. E sem mais demoras, bora para o relato. Eu morava em uma pequena cidade de Minas Gerais. Tinha mais ou menos os meus 19 anos de idade. Na rua que eu morava, tinha um hospital. Parecia que era há muito tempo ele tinha funcionado, pois até hoje aquele lugar me dá calafrios. Muitas vezes eu vou lá hoje, mas consigo lembrar perfeitamente o que passei há 6 anos atrás. Bom, não foi muito tempo, mas o pouco que eu lembro, eu quero contar para vocês de um estranho homem que veio morar naquele lugar. Era um dia normal de trabalho como os outros. Eu estava muito cansado. Tinha uma casa à frente da minha que estava para alugar. Eu sempre dizia ao meu pai e aos meus irmãos que ninguém ia alugar aquela casa, pois era uma casa muito estranha e muito escondida. Quem é a pessoa que conseguiria alugar aquela casa? Mas eu me enganei. Um dia, quando eu cheguei do trabalho, que entrei dentro de casa, que olhei, eu tive uma surpresa. Quando olhei em frente àquela casa, tinha uma pessoa dentro dela. E eu, curioso, perguntei: quem é que está morando aí? Aí os meus irmãos falaram: olha, é um senhor que veio de mudança para aí, mas o estranho é que ele não trouxe quase nada, não trouxe móveis. Pelo menos o que eu vi só foi roupas e algumas sacolas do lado dele. E de frente, aquele hospital que me dava medo de passar de noite, pois quando dava de 3 horas para o escurecer, eu não saía mais de casa, hein? Eu gostava muito de sair à noite para festas, baladas e me divertir, mas depois que começou a aparecer um vulto preto de frente àquele hospital, eu não saio de casa nem que me pague em dinheiro mesmo. Mas uma coisa estava para acontecer. Bom, a primeira semana foi tudo normal. Aí foi na outra que a coisa começou a ficar feia mesmo, de verdade, hein? Eu estava dormindo em um quarto que a janela dava de frente para o hospital, hein? E comecei a ouvir pisadas muito forte no chão, como se fosse uma pessoa muito grande e muito pesada caminhando. E uma respiração assim que meio cansada, mas o que eu tinha em mente poderia ser outra coisa que estava lá fora. Nem se passava na minha mente em ser uma coisa sobrenatural, um lobisomem, essas coisas assim, né? Bom, as horas foi passando e o estranho que era um tipo de rosnado. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa, rosnando. Parecia que a qualquer momento a sua respiração iria parar, de tão cansada que estava e arrastada. Bom, aquele bicho ficou por horas ali à frente, andando de um lado para o outro, como se estivesse procurando a sua presa. Bom, eu peguei no sono e quando eu acordei, já não tinha mais nada, já não tinha mais pisadas, nada, pois já estava amanhecendo o dia. Confesso para vocês, estava com muito medo, mas mesmo assim dormi, porque estava muito cansado. No outro dia de manhã, quando eu acordei para trabalhar, só se ouviu os comentários de um bicho muito grande e negro que estava aparecendo em frente ao hospital, que tinha passado correndo. Muitos dizem que era um lobisomem, mas muitos não tinham certeza porque não tinham visto assim de frente a frente. Bom, eu também não acreditava muito em lobisomens, em lendas ou essas coisas, né? Muitos diziam que era lenda, mas eu teria que tirar minhas próprias dúvidas mesmo. Bom, um dia de trabalho,
eu resolvi fazer hora extra, né? E todo mundo sabe quando a pessoa resolve fazer hora extra, a pessoa chega mais tarde em casa, né? E nessa noite, nesse dia, era o dia que iria cair a lua cheia. Bom, eu fui trabalhar e provavelmente seria chegar em casa lá para as 8 horas da noite, pois eu iria trabalhar e iria fazer hora extra também, então eu iria chegar tarde. Bom, mas naquele dia parecia que ia acontecer uma coisa comigo e alguma coisa dentro de mim pedia para que eu não fosse trabalhar. Mas mesmo assim eu fui porque estava precisando muito do dinheiro para pagar as contas e resolver uns negócios que estava atrasado por aí. Bom, naquele dia eu trabalhei normal. Trabalhei até as 4 horas e das 4 até as 8 que eu fiz hora extra. Bom, quando deu 8 horas da noite, estava tudo escuro, totalmente silêncio a rua. Não tinha nenhuma pessoa sequer. Eu logo lembrei do que os meus vizinhos tinham falado, da criatura que estava correndo em frente ao hospital. Bom, mas eu entreguei tudo a Deus e fui confiante. Coloquei minha mochila nas costas e fui para casa. Fui andando tranquilo na rua. Comecei a caminhar. A uns 50 metros mais para frente, eu percebi que alguma coisa ou alguém estava me seguindo, mas não dava para ver porque estava muito escuro. A iluminação que tinha lá era muito fraca e não iluminava quase nada. E eu continuei andando e aquele negócio seguindo. O estranho é que era sempre pelo lugar mais escuro que tinha. Bom, eu já estava com medo naquela hora, pois não sabia o que era que estava me seguindo naquela escuridão, hein? Não sei se era um bandido querendo mal meu ou alguma coisa assim, né? E aquele negócio me seguindo. Chegou uma certa hora que eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, eu vi 2 olhos vermelhos olhando para mim. Parecia que estava ali há horas, me seguindo e me observando. Foi naquela hora que eu congelei, literalmente congelei. Não ia nem para frente nem para trás. Bom, quando de repente eu vi uma criatura muito grande e muito aterrorizante saindo das sombras. Era um cachorro negro com mais ou menos 2 metros de altura. Bom, eu já estava congelado de medo, mal me ouvia. O estranho é que ele saiu como homem, mas quando me viu ficou de 4 patas, como um animal quadrúpede. Nessa hora, eu arranquei coragem de onde não tinha e corri para casa. Agora corri o máximo possível. E aquela criatura atrás de mim, correndo atrás de mim. Quanto mais ele corria, eu pensava, bom, está chegando a minha hora, então eu não posso vacilar. E corri. Cheguei em casa esmurrando a porta. Pai, abre a porta, por favor. Não estou aguentando mais. Abre. O meu pai abriu a porta rápido e eu entrei. Entrei em casa muito assustado. O meu pai perguntou para mim o que tinha acontecido, que eu estava assustado assim. E eu disse que tinha um bicho muito grande me seguindo. Ele falou, é aquele lá que está lá fora lá? Quando eu olhei, literalmente, aquilo era um lobisomem. Ele cheirava o ar me procurando, mas como eu estava muito sujo, não deu para deixar cheiro no ar. Ele até chegou perto da nossa porta, começou a cheirar, andar de um lado para o outro, como se estivesse me caçando. Eu tenho certeza que se eu demorasse mais alguns minutos ali fora, eu não estaria aqui para contar esse relato para vocês. E aquele lobisomem ficou ali de um lado para o outro por horas, e eu mal me movia com muito medo, mesmo dentro de casa. Foi que aquele bicho virou-se para a rua e saiu correndo, se perdeu na rua. Quando foi na outra manhã seguinte, eu não quis ir trabalhar.
pedi demissão do meu emprego e se mudei para outra cidade, pois foi ali que eu iria perder minha vida se eu continuasse. Até hoje aquele lugar, aquele hospital é aterrorizado por esse lobisomem. E se muita gente que topou de frente com esse bicho que eu encontrei na minha frente, tenho penas porque poucas pessoas viveram para contar a história.